Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou com uma missão muito importante hoje. Irmãos, Deus revelou para mim uma palavra e eu preciso compartilhar com você. Tenho certeza que se você ficar comigo até o fim, no momento da oração, o Espírito Santo vai te tocar. Ele vai esclarecer muitas dúvidas que você tem. Inclusive você que está aqui hoje, mas está com o coração apertado, está triste, angustiado, eu profetizo, você vai sair daqui totalmente diferente. Amém? Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo. Uma moça chegou para mim e falou: pastor, ora por mim, pastor. Eu estou triste porque eu estou de luto. E eu falei: minha irmã, o que aconteceu? Ela falou o seguinte: pastor, a minha mãezinha, ela acompanhava o Senhor todo dia, pastor, todo dia. Ela não faltava a oração da manhã e a oração da noite, às 6 horas da noite. E pastor, ela pedia muito as orações das pessoas, né, que ia na igreja dela. E ela falava o seguinte: olha, um dia eu quero conhecer o pastor Antônio Júnior. Antes de Jesus me chamar, eu quero conhecer esse homem. E aí ela falou: pastor, infelizmente deu uma complicação na saúde dela e ela faleceu. Eu falei: minha irmã, não fica triste não, sabe por quê? Ainda que eu não tenha conhecido a sua mãe pessoalmente aqui na terra, mas na eternidade nós vamos nos encontrar. Vai ser um tempo glorioso, maravilhoso. Nós vamos ter toda a eternidade para conversar das grandezas de Deus, para glorificar ao Senhor. E aí então eu dei um abraço nessa moça e eu falei: minha irmã, continue você a oração. Essa é uma decisão muito importante que você vai tomar na sua vida, de todo dia estar ouvindo a palavra do Senhor, orando em unidade com o corpo de Cristo. Irmãos, por mais que a gente está aqui à distância, por mais que eu estou aqui por trás dessa tela, você está aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, nós estamos ligados na mesma fé, amém? E é essa fé, irmãos, que Deus opera. O Salmo 133, que fala sobre a unidade, ele diz que quando o povo de Deus se reúne, ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Amém? Então nós estamos unidos aqui, ainda que à distância, mas estamos ligados no mesmo Espírito, no mesmo coração. Glória a Deus. Irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração hoje, eu vou trazer mais detalhes daqui a pouco. Inclusive eu vou contar aqui um exemplo que está na Bíblia. E eu acredito que a maioria de vocês nunca ouviu falar desse exemplo, mas vai clarear muito a sua mente. Eu quero falar com você hoje sobre os ciclos que se fecham na nossa vida e ciclos também que se abrem. Como eu contei para você o caso dessa irmã, a mãe dela, ela encerrou o ciclo aqui nessa terra. E Deus está começando um novo ciclo na eternidade com Jesus, porque ela era cristã, ela amava o Senhor Jesus. Então, nós muitas vezes temos muitas dúvidas em relação às coisas que acontecem na nossa própria vida. A gente fica com aquele ponto de interrogação tão grande, né? A gente não consegue muitas vezes avançar porque nós estamos travados nesses questionamentos, nessas frustrações. Lembra de Moisés? Moisés, quando ele descobriu que aquele povo que estava lá preso no Egito, que eles estavam escravizados por Faraó, quando Moisés entendeu que aquele povo era o seu próprio povo, ele decidiu defender o seu povo na sua própria força. E então a Bíblia conta que certo dia um dos escravos estava apanhando de um egípcio, alguém que trabalhava para Faraó. E Moisés ficou tão irado com aquilo que ele simplesmente empurrou aquele egípcio e ele acabou morrendo. Irmãos, naquele momento Moisés estava querendo fazer a vontade de Deus, cumprir o chamado de Deus na sua própria força. E deu tudo errado, porque ele acabou matando aquele homem, ele teve que fugir, porque Faraó foi atrás de Moisés, ele teve que fugir para o deserto. Só que Deus estava com Moisés, Deus tinha planos para Moisés, e é tão maravilhoso porque muitas vezes a gente erra na nossa vida, a gente comete falhas, a gente se desvia, mas o nosso Deus continua olhando por nós. Mas eu fico pensando no que aconteceu com Moisés nesse tempo que ele ficou no deserto, porque a Bíblia diz que ele ficou 40 anos foragido. E nesse tempo ele conheceu uma mulher chamada Zípora, ele se casou com ela, ele teve filhos, ele conviveu ali com o sogro por todos esses anos. Até que um dia ele estava cuidando das ovelhas e nós sabemos da história, né? Ele viu uma sarça ardente, aquela sarça pegava fogo, mas não se consumia. Na verdade, a presença de Deus estava ali, foi a maneira de Deus chamar a atenção dele. E Deus então chamou ele novamente
para voltar ao Egito para resgatar o seu povo. Olha como que tudo está sob o controle de Deus, né? Na verdade, Deus ele faz cooperar para o bem, até mesmo as coisas que deram errado. Mas eu fico pensando que nesses 40 anos, Moisés ele deve ter pensado muito sobre a sua vida, pensado muito sobre por que as coisas deram errado, por que as coisas saíram do seu controle. Irmãos, eu fico imaginando a quantidade de questionamentos que tinha no coração de Moisés. Mas, irmãos, Deus é um Deus de respostas, um Deus que traz à luz aquilo que para nós hoje é obscuro, aquilo que hoje nos tira a paz. Quando a palavra de Deus toca o nosso coração, nós somos libertos de um peso, de uma opressão muito grande. Então, a mensagem que eu vou trazer hoje aqui vai tirar um fardo das suas costas que você nem imagina. Você que está aqui me ouvindo pela primeira vez, eu quero já te falar que aqui nós não falamos de religião, aqui eu prego somente a palavra de Deus, amém? Eu não quero nem saber a sua religião, eu quero simplesmente saber o seguinte: você já entregou sua vida para Jesus, o Filho do Deus vivo? É sobre ele que nós falamos aqui no canal, porque a minha vida mudou. Há mais de 20 anos atrás, eu fiz uma oração. Eu convidei Jesus para ser o meu Senhor, o meu Salvador. Eu entendi que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, naquele dia, Jesus entrou no meu coração através do Espírito Santo e a minha vida nunca mais foi a mesma. Então, eu te convido a fazer isso também. Nós vamos orar sobre isso no final. Eu quero que você também no final compartilhe com a sua família, com seus amigos, porque muita gente vai ser tocada hoje pelo poder de Deus, amém? Eu já quero começar a mensagem, mas antes disso eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal. Você que é novo por aqui, clique no botão inscrever-se aqui embaixo do vídeo e do lado vai aparecer um sininho, dá uma olhadinha aí. É só você clicar nele e selecionar a opção todas, para você não perder os próximos vídeos que eu for colocar, tá bom? Então vamos lá. Irmãos, como eu estava falando para vocês, a nossa vida é feita de ciclos. Deus, ele faz as coisas por etapas, por estações, por propósito. E eu quero começar lendo aqui com você uma história de um homem chamado Baruque. Talvez vocês nunca ouviram falar desse homem, eu acredito, mas a história desse homem aqui vai nos trazer hoje uma lição tão poderosa, tão edificante, que a sua vida nunca mais será a mesma. Deixa eu te explicar primeiro quem foi Baruque. Baruque, ele não era um profeta famoso, ele não era um rei, ele não era um general de guerra. Ele era simplesmente um homem que anotava tudo que o profeta mandava dizer. E no caso, ele servia ao profeta Jeremias. A Bíblia deixa muito claro que o trabalho dele era simplesmente esse. Ele sentava ao lado do profeta Jeremias e começava a escrever cada palavra que Deus mandava o profeta Jeremias dizer. E agora eu quero que você tente entender o peso disso aí, porque parece que é uma coisa simples, mas na verdade não era fácil essa tarefa. Isso porque Jeremias, ele não era um profeta que trazia só boas notícias. Na verdade, ele era o profeta do juízo, da correção. Então, dia após dia, o Baruque estava lá, Ele pegava a pena, ele molhava na tinta e ele escrevia no papiro. E sabe o que ele escrevia? Muitas vezes ele escrevia assim, a destruição está vindo. O inimigo vai invadir, o templo vai ser queimado, o povo de Israel vai ser levado como escravo. Irmãos, eram só coisas pesadas que ele escrevia, porque essa era uma época de muita desobediência. O povo de Israel não queria obedecer a Deus e por causa disso vinha muito juízo, muito castigo. Infelizmente, era o que estava acontecendo. Hoje nós olhamos para o nosso país, a gente percebe também um certo nível de juízo de Deus sobre essa nação. Irmãos, olha a crise que nós estamos vivendo. As pessoas, por onde quer que a gente vá, todas as pessoas reclamam do governo, da administração, reclamam de como está a situação do nosso país. Irmão, sabe o que aconteceu com Baruque? Ele começou a ficar desgastado, ele começou a entrar em depressão. Ele olhava ao seu redor e ele só via notícia ruim, ele estava cercado de aflições. E o pior é que ele se sentia um fracassado no seu ministério, porque era só desespero, só notícia ruim. Ele muitas vezes não tinha com quem desabafar, porque as pessoas elas tinham ódio do profeta Jeremias, porque o profeta naquela época, muitas vezes ele corria risco de vida. Muitos profetas morriam, eles eram presos, eles eram castigados, porque as pessoas eram muito desobedientes.
E ele então começou a desabafar, ele começou a se lamentar diante de toda essa situação. Só que Deus falou com esse homem. Irmãos, Deus é maravilhoso, Ele sonda o nosso coração. Você que está me ouvindo aqui, você está triste, você está para baixo, o Senhor está olhando para você. E eu quero ler agora o que está escrito em Jeremias, capítulo 45. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Preste muita atenção, olha o quanto a palavra de Deus é maravilhosa. Está escrito assim, ó. O profeta Jeremias transmitiu essa mensagem a Baruque, depois que ele escreveu tudo que Jeremias havia ditado. E ele disse assim: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a você, Baruque. Você disse: Eu estou cercado de aflições. Será que eu já não sofri o suficiente? E agora o Senhor acrescentou ainda mais dor? Eu estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Mas assim diz o Senhor para Baruque: Eu vou derrubar o que construí e arrancar o que plantei em toda essa terra. Você busca grandes coisas para si mesmo? Não as busque, pois eu trarei desgraça sobre toda a humanidade, declara o Senhor. Mas onde quer que você for, eu lhe concederei escapar com vida. Amém? Irmãos, olha que coisa tremenda aqui, ó. Vamos analisar esse texto porque ele é muito profundo. E aqui nós percebemos em primeiro momento que Baruque, ele estava no fundo do poço. Ele estava entrando em depressão, ele estava muito triste. Inclusive, ele disse que estava exausto de tanto gemer e ele não encontrava descanso. Você já passou por isso? Você não consegue encontrar o descanso para sua alma. Você pode tirar férias, você pode deitar numa cama confortável, você pode estar rodeado de pessoas que te amam e mesmo assim você não encontrar descanso para a sua alma. Mas Jesus disse o seguinte: Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso para a sua alma. Amém? Então, nesse momento, Deus entregou um recado para Baruque, mas é muito diferente do que a gente imaginaria que Deus falaria com uma pessoa. Porque, na verdade, Deus não falou para ele assim, ó, Baruque, fique calmo, fique tranquilo, tudo vai dar certo. Não, irmãos, infelizmente Deus não falou isso para ele. Na verdade, Deus olhou para ele e ele falou algo chocante. Aqui no versículo 4, ó, Deus disse, ó, eu vou derrubar o que construí e vou arrancar o que plantei. Agora presta atenção nesse detalhe aqui. Deus não disse assim, ó, eu vou derrubar o que vocês construíram errado, ou então, eu vou destruir aquilo que o inimigo levantou. Não, irmãos. Ele falou, eu vou demolir a minha própria obra. Agora pense comigo, quem foi que edificou a nação de Israel? Foi Deus, não foi? Quem foi que deu a terra para o povo de Israel, a terra prometida? Foi Deus também. E quem foi que mandou construir o templo para que Deus mesmo fosse adorado? Foi o próprio Deus, irmãos, porque Deus é um arquiteto, irmãos. Deus, ele está sempre construindo as coisas, assim como acontece na sua vida. Olha para o passado, olha para quanta coisa Deus já fez na tua história. Só que aí, irmãos, quando a gente olha para esse contexto aqui, a gente percebe que o povo de Israel, eles não estavam sendo gratos com tudo que Deus fez. Pelo contrário, estavam muito desobedientes. Então, a nação de Israel, o templo de Salomão, tudo começou com Deus. Só que tem um detalhe muito importante. Não é porque uma coisa veio de Deus que aquilo vai durar para sempre. Porque tem coisas que dependem de nós. Tem coisas que dependem da nossa obediência, da nossa fidelidade, entende? E talvez você esteja pensando aí, mas pastor, por que Deus faria uma coisa dessas, pastor? Deus vai destruir o que Ele mesmo construiu. Deus vai arrancar aquilo que Ele plantou. Irmãos, eu sei que parece um desperdício, parece que muitos anos foram desperdiçados, mas deixa eu te falar uma coisa, às vezes Deus nos abençoa com algo e a gente fica apegado àquilo ali. A gente fica apegado porque aquilo nos traz uma sensação de segurança. Talvez um emprego que você tem, talvez um ministério, uma posição na igreja, ou até mesmo um relacionamento. Quantos casais de namorados aí acabam colocando a outra pessoa no pedestal? Começa a adorar aquela pessoa, achando que se um dia a pessoa largar dele ou largar dela, essa pessoa perdeu o propósito da vida. Oh, meus irmãos, isso para mim se chama idolatria. Você começa a idolatrar outra pessoa. Você coloca ela no lugar de Deus. E a gente acaba transformando essas bênçãos em um ídolo, entende? E é por isso que muitas vezes Deus precisa intervir. Ele precisa tirar esse ídolo do nosso coração. Vamos analisar um detalhe aqui na Bíblia que eu acho que é muito importante a gente entender que o nosso Deus, ele está em movimento.
Deus, irmãos, ele trabalha por ciclos, por estações. Para pensar numa coisa. Deus mandou Moisés construir o tabernáculo lá no deserto, certo? Era uma obra de arte, era cheia de detalhes, tinha ouro, tinha muito material caro. E Deus cumpriu o seu propósito, só que depois veio o Templo de Salomão. Irmãos, era uma coisa linda, era muito mais glorioso, todo mundo ficava maravilhado com aquilo. Só que quando o povo se desviou, Deus permitiu que aquele templo fosse destruído. Mas nós sabemos que o Senhor é misericordioso e o templo foi reconstruído depois. Depois ele foi reformado por Herodes. Era uma maravilha da arquitetura, irmãos, era uma coisa linda. Tudo muito bem planejado. E o que foi que Jesus disse quando ele estava aqui na terra, ao olhar para esse templo maravilhoso? Sabe o que ele falou? Não vai ficar pedra sobre pedra, tudo será derrubado. Naquela hora os discípulos ficaram apavorados e eles até duvidaram disso, porque era uma coisa tão sólida. É claro que aquilo aos olhos humanos nunca seria derrubado. Mas irmãos, nós sabemos que aquilo aconteceu e Jesus mesmo falou por que seria derrubado. Porque ele disse que a partir dali o templo já não seria de pedras. O templo seria o próprio corpo de Jesus, que seria morto ali na cruz, mas ele ressuscitaria. E nós também agora somos o templo de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Irmãos, é claro que é importante a gente se reunir na igreja, mas tem pessoas que idolatram até a igreja. Se a igreja fechar as portas, a pessoa se desvia. Por quê? O coração dela está nessas construções, nessas coisas que o ser humano faz. Irmãos, então é muito importante a gente entender uma coisa. Deus, ele faz as coisas para durar um certo tempo. Tem coisas que têm uma função temporária, algo que vai durar por uma estação, por uma época. Assim acontece na nossa vida. Só que depois que essa função acaba, aí, irmãos, é hora da gente se levantar, a gente procurar um novo caminho, uma nova direção que o Senhor vai nos dar. Amém? Eu sei que o Senhor já começou a clarear muita coisa aí na sua mente, porque muitas vezes você chora e você sofre porque as coisas não estão dando certo. Ou então deram certo lá atrás, mas hoje já não funciona mais. Ou seja, é Deus querendo que você dê um passo de fé, que você procure nele a sua resposta, a sua direção. Amém? Eu imagino que Baruque estava buscando um futuro tranquilo, ele queria ver o fruto do seu trabalho, mas Deus falou para ele, não faça isso, olhe só para mim, porque se você colocar a sua esperança nesse mundo, se você ficar contando que as coisas vão melhorar do lado de fora, muitas vezes não vão, Baruque, mas eu quero te dizer uma coisa, eu serei o seu Deus. A nação pode estar desmoronando, as coisas podem estar indo de mal a pior, mas a vitória quem vai te dar sou eu. Irmãos, naquele momento Deus falou para ele o seguinte, lá no versículo 5, e aonde quer que você for, eu vou lhe conceder que você escape com vida. Ou seja, irmãos, Deus não prometeu salvar a casa de Baruque, ele não prometeu salvar o emprego de Baruque, nem mesmo a sua reputação. Deus só quis dizer o seguinte, Baruque, a minha presença te basta, a minha graça é suficiente, eu posso ser o seu porto seguro, eu estarei com você por onde quer que você vá e nada de mal vai te acontecer. Então, irmãos, muitas vezes Deus ele não vai falar com a gente de acordo com aquilo que a gente quer, mas de acordo com aquilo que a gente necessita. Amém? E o que eu quis te trazer aqui hoje sobre essa história de Baruque é que Deus estava destruindo algo que na verdade Ele mesmo começou, não porque era o fim, mas porque era o começo. Deus tem algo maravilhoso, tem algo grandioso para você, meu querido irmão, minha querida irmã, mas muitas vezes você fica focando só naquilo ali, porque aquilo ali te traz segurança. Irmãos, o nosso cérebro, ele busca por conforto. Ele quer encontrar um ponto de apoio, ele quer encontrar algo que vai trazer uma certa estabilidade. Mas, irmãos, com Deus é diferente. Jesus disse que todo aquele que nasceu de Deus, todo aquele que se converteu de verdade, agora ele é guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é como o vento. Você não sabe de onde vem, para onde vai, você apenas sente o vento. Então, nós precisamos ser guiados pelo Senhor. Aleluia! Eu vou orar por você daqui a pouco, mas eu me lembrei de um outro exemplo aqui que eu acho que tem tudo a ver com o que eu quero te transmitir aqui hoje. Nós vemos o exemplo de João Batista. Irmãos, o próprio Jesus disse que não houve um profeta maior do que ele. João Batista, ele pregava o arrependimento, ele batizava multidões, ele confrontava os reis da sua época e ele preparou o caminho para Jesus.
Agora pense no quanto esse homem era de Deus, né? Mas irmãos, a maior prova de que esse homem era um homem muito humilde, um homem que conhecia a Deus e ele estava disposto a fazer a vontade do Pai, sabe o que aconteceu? Quando Jesus apareceu, quando Jesus se revelou para começar o seu ministério, a Bíblia diz lá em João capítulo 3, o versículo 30, que João fez uma das declarações mais humildes, mais maravilhosas que eu já vi. Ele disse assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, João entendeu, irmãos, que Deus age por ciclos e que agora o seu ciclo estava terminando. Ele fez o papel dele, ele pregou, ele anunciou Jesus, mas agora o principal seria Jesus. E ele não seria mais o protagonista. Ele até mesmo chegou a dizer que Jesus era o noivo e ele era apenas o amigo do noivo. Mas ele ficava feliz só de ouvir a voz do noivo. Ou seja, irmãos, olha a humildade que esse homem tinha, mesmo sabendo que o seu ministério tinha chegado ao fim. E não só isso, João Batista foi preso e depois ele foi decapitado. Deus não livrou João Batista da prisão, Deus não fez um milagre para livrar João Batista daquele lugar, pelo contrário, infelizmente ele acabou morrendo. Mas irmãos, o mais importante é que ele fez o que Deus determinou. Deus tinha um plano para a vida dele e com certeza ele foi promovido. Um dia a gente vai poder conhecer ele na eternidade, eu acredito nisso. Mas irmãos, essa é a verdade, sabe? Nós não somos eternos aqui nessa terra, nós estamos em preparação. Nós estamos aqui num lugar passageiro, inclusive a Bíblia diz que nós somos forasteiros, nós estamos aqui de passagem, assim como aconteceu de João Batista finalizar o seu ministério. Um dia vai chegar a minha vez, vai chegar a sua vez também, e por isso é muito importante que você entenda também que durante a sua vida, ao longo da sua trajetória, existem ciclos que serão fechados. Lá em João capítulo 15, Jesus disse que o Pai é o agricultor, Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E quando o ramo começa a dar frutos, o Pai, que é o agricultor, ele poda para que dê mais frutos ainda. E eu trouxe essa mensagem aqui hoje porque eu senti no meu coração realmente que muitos de vocês estão sendo podados por Deus. Deus está encerrando ciclos, mas não é para o seu mal, pelo contrário, é porque você está dando frutos e Deus quer que você dê muito mais frutos. Aleluia, glória a Deus. E talvez você esteja pensando aí, mas pastor, por que tem que ser assim, pastor? Quando eu começo a deslanchar, quando eu começo a prosperar, quando parece que tudo vai bem, de repente se encerra. Meu irmão, eu confesso, eu não tenho todas as respostas, mas o que eu posso te dizer é o seguinte: nunca duvide do amor e da bondade de Deus. Nunca duvide do caráter do Senhor. Deus é bom, irmãos, e as suas misericórdias duram para sempre. Só Deus sabe como estava o seu coração. Muitas vezes a gente realmente começa a idolatrar as bênçãos que nós recebemos. Muitas vezes nós não temos maturidade ou simplesmente é porque se encerrou aquele ciclo e Deus quer fazer uma coisa nova. Eu não sei o que é essa coisa nova, eu também estou buscando em Deus uma resposta, eu também tenho minhas necessidades, mas a diferença é quando nós confiamos em Deus, quando nós somos maduros na fé, quando a gente não fica reclamando, contando dos problemas para todo mundo e em vez disso a gente começa a orar, a gente começa a depender de Deus. É isso que vai fazer a diferença, aleluia! Então nós vamos orar nesse exato momento, mas se Deus está fechando um ciclo na sua vida, não desespera não chute o balde, não comece a achar que não tem mais jeito, que já deu tudo errado. Não, irmãos, Deus não está te punindo, Ele está te promovendo para a próxima fase. E nesse novo tempo você não vai precisar se apoiar nessas estruturas antigas, você só precisa depender de Deus, aleluia. Então, se essa palavra falou forte ao seu coração, eu quero te convidar, escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje. Eu tenho certeza muitas pessoas serão encorajadas a ouvir essa palavra e também no final da oração que nós vamos fazer agora, eu quero pedir para você compartilhar. Tem muita gente precisando ouvir essa mensagem e você vai ser um instrumento de Deus na vida delas. Amém? Glória a Deus. Então feche os seus olhos e nós vamos orar agora em gratidão, mas também nós vamos entregar a Ele o nosso coração e o nosso futuro. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença. Oh, meu Deus, obrigado, Pai, porque essa palavra falou poderosamente com a gente hoje. Eu sei que tem pessoas aqui hoje que o Senhor trouxe essa palavra exatamente para elas. O Senhor não erra endereço, Pai.
Obrigado, Deus, porque agora a Tua palavra trouxe luz para os nossos caminhos, ela iluminou a nossa mente. Oh, Deus, o Senhor não deixa a gente na escuridão, mas o Senhor está sempre revelando os Teus caminhos, mesmo quando é difícil da gente entender. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco agora diante de Ti cada pessoa que está ouvindo esta oração. O Senhor conhece a dor de cada coração, o Senhor sabe do sofrimento, quantas pessoas se dedicaram com tanto amor e de repente as coisas simplesmente desmoronaram. Oh, meu Deus, o quanto a gente fica angustiado com isso, Pai. É muito difícil, Senhor. Muitas vezes a gente fica se perguntando, por que, Senhor? Onde foi que eu errei? Deus, eu sei que tem pessoas que fizeram essa oração justamente hoje, mas o Teu Espírito Santo está trazendo consolo. Aleluia! Venha com a Tua paz, Senhor. Aquela paz que vai muito além de todo o nosso entendimento. Revela, meu Deus, a cada um dos Teus filhos que o fim de um ciclo não é o fim da história, é apenas o fim de um capítulo. E eu acredito, Pai, que o Senhor está tirando muita coisa que, se dependesse da gente, a gente não ia tirar. A gente não teria coragem, a gente não teria vontade, nem mesmo disposição. Mas hoje o Senhor está arrancando e não tem sido fácil esse processo. Tem pessoas aqui que estão sendo libertas das drogas. Oh, aleluia! Tem pessoas aqui que estão rompendo com um namoro que não estava acrescentando em mais nada. Estava, na verdade, aprisionando esse coração. Mas o Senhor hoje está quebrando as amarras. Aleluia! Tem pessoas aqui que estão amarradas a projetos, a sonhos que pertencem a uma estação que já se foi. Deus, obrigado, Pai. O Senhor está trazendo hoje livramento. O Senhor está liberando essa pessoa para um novo propósito, um novo chamado. Por isso, meu Deus, nós te pedimos uma coisa. Nos dê a sabedoria de João Batista, de entender quando a nossa missão se completa, quando ela acaba. Pai, nos dê também a humildade para podermos dizer: é necessário que o Senhor cresça e que eu diminua. É necessário que a Tua vontade seja feita, os Teus planos se cumpram e não os nossos. Oh, aleluia! Deus, nesse momento eu clamo por cura sobre as feridas emocionais, a dor da perda, o sentimento de fracasso, a vergonha. Lava com o Teu sangue, Senhor Jesus. Arranca toda raiz de amargura, toda raiz de questionamento. Cada pessoa que agora está se questionando, fica se lamentando. Oh Deus, começa uma nova história, meu Pai. Eu sei que não é fácil, Pai, mas que essa pessoa tenha coragem, ousadia para fazer a Tua vontade e declarar isso dentro de casa, diante de todas as pessoas, de que agora essa pessoa está decidida a andar nos caminhos do Senhor. Oh, meu Deus, assim como o Senhor falou com Baruque e o Senhor disse: aonde quer que você for, eu estarei contigo e te darei o escape, te darei livramentos. Pai, nós tomamos posse dessa palavra. Eu creio que Tu és a nossa segurança, o nosso refúgio. A nossa confiança não está na nossa conta bancária, não está no nosso cargo da igreja e nenhum ministério. A nossa confiança está somente em Ti. Aleluia! Oh, meu querido, minha querida, se você está aqui comigo agora, orou junto comigo, agora eu quero te convidar para fazer a melhor escolha da tua vida. Você sabe que Deus te ama, que Ele tem um plano para você, mas eu quero te dar a oportunidade de você atender esse convite. Você vai orar então comigo com sinceridade e eu quero que você repita essas palavras comigo. Eu vou orar daqui e você ora daí também, tá bom? Vamos crer que esta oração será fundamental para a sua transformação. Então diga essas palavras comigo de todo o coração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Perdoa os meus pecados, Senhor. Lava-me com Teu sangue. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim e ressuscitou. Escreve o meu nome no livro da vida, Jesus, porque a partir de hoje Tu és o meu único Senhor e Salvador. Eu creio que o Senhor perdoou os meus pecados e apagou o meu passado para sempre. Jesus, eu quero estar contigo todos os dias, até o dia em que me encontrarei contigo na eternidade. Amém. Oh, meu Deus, eu coloco diante de Ti, Pai, essa pessoa, a Tua filha, o Teu filho, que oraram de todo o coração.
Pai, a tua promessa é que o Senhor enviaria o teu Espírito Santo. E essa pessoa declarou com a sua boca, e ela creu que Jesus a alcançou, que agora Jesus é o Senhor da vida dela. Por isso eu te peço agora que o teu Espírito Santo faça morada no coração dessa pessoa e que nunca mais ela consiga pecar em paz, que ela agora seja transformada dia após dia na imagem do teu Filho Jesus. Pai, eu agradeço e eu te peço agora que esta oração ela alcance as famílias mais desestruturadas, que ela alcance pessoas que estão sem esperança, que esta oração possa tocar em corações feridos e que o Senhor traga muita cura, muita paz, traga libertação e salvação. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oi, antes de você compartilhar esse vídeo, eu quero só te fazer uma pergunta. Você tem conseguido controlar suas emoções? Você sabia que a coisa mais importante hoje em dia é você saber lidar com as suas emoções para você não ser abalado com tudo que tem acontecido à sua volta? Sabe, irmãos, eu tenho percebido que cada dia mais as pessoas, mesmo tendo fé, acreditando em Deus, elas não estão conseguindo ser felizes e ter paz de verdade. E foi pensando nisso, irmãos, que eu comecei a olhar para a Bíblia e eu entendi que homens e mulheres do passado também enfrentaram esse mesmo mal, a ansiedade. E então eu selecionei 100 histórias da Bíblia com uma linguagem fácil e simples para você entender que é possível sim vencer a ansiedade e ter uma vida muito melhor, uma vida que vai ter paz com você, com as pessoas à sua volta e principalmente com Deus, porque eu não sei se você sabe, Deus não trabalha em coração ansioso, Deus espera que você confie nele de todo o coração e por isso neste livro eu vou te apresentar ferramentas para você vencer de vez esse mal, tá bom? Então eu quero enviar no seu e-mail este livro que eu acabei de escrever, chamado Sem Ansiedade. Eu tenho certeza, depois você vai contar o testemunho do que Deus vai fazer. Irmãos, milhares de pessoas já estão sendo abençoadas com as mensagens desse livro. Então faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai clicar nele para você adquirir e receber agora no seu e-mail. Ou então você vai acessar www.semansiedade.com.br, tá bom? Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e basta você dar o primeiro passo. São mensagens simples que vão te abençoar profundamente. Deus te abençoe, eu te espero lá.